Seja bem-vindo. Uau, que Ah, casa linda! Ó, eu tô deixa eu quase aumentar deixando. aqui, espera um pouquinho. Tá Dá bom. licença. Aumentar o som e arrumar o espaço. Vamos ver, fala, deixa eu ver se eu estou te Que ouvindo. lindo! Tá linda a sua luz aí, a sua casa no Ah, então fundo. eu Olha pus aqui só, na meu frente do Deus. piano. Eu tô vendo, olha, eu acho que eu deveria ter combinado ir para frente do piano, mas eu vim para frente desse quadro aí, que é o meu Jardim do Éden, ó. Então, Ah, para que, conectar. que lindo! Ótimo, que Amiga, bênção. seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei o quão cheia de funções e de obrigações você tem o dia todo aí, mas obrigada por tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, compartilhando sobre negócios, sobre governar, sobre governo. Então, assim, quando nós temos uma professora, gente, tem que ter caderno, entendeu, na mão para Olha, anotar, tem que mandar perguntas olha aqui. aqui, caderno e tudo também, tá Ai, tudo que a postos. lindo! Então, obrigada, apóstola Lilian, e muito honrada de ter você aqui mais uma vez. Que bom que nos encontramos duas vezes nesse time, né? E eu sei que a gente vai se encontrar muito, que acho que essa atmosfera veio para ficar, né, do online. Amém, eu espero. Você já está vindo para São Paulo, né? A CN já Pois é, olha São aí, Paulo. E quem sabe um dia eu vou para Brasília. por favor, eu já tô contando com isso aqui. Você sabe que eu tenho planos para o nosso futuro. Ah, eu também. Bom, Temos planos. eu vou todo ano orar em Brasília, né? Mas quem sabe um dia a gente vai ficar mais tempo aí. Nunca Sim, se por sabe. A gente favor. ora para isso. Já vou procurar uma casa aqui nesse bairro, para você que combina, bairro de casas. Lindo, lindo Vamos, bairro. vamos ter a Lília. A Lília já morou aqui em Brasília, viu, gente? Tá, Então eu tô chamando a existência que ela volte novamente para tá. Brasília. Amém. Amém. E esse tema é ótimo, porque ouse governar, quem sabe, né? Deus nos dá uma cadeira aí ainda. Exatamente, eu tenho certeza que existem lugares estratégicos para pessoas estratégicas, né? Pessoas que trazem a ordem. Hoje eu estava lendo um pouquinho sobre a ordem de Deus, né? E ele utiliza as pessoas para trazer a ordem. E eu sei que quando vocês estiveram aqui, vocês trouxeram a ordem, e eu sei que tem esse tempo, né, de trazer a ordem, e eu acredito que vocês terão essa cadeira aqui novamente, né? Amém. Olha, e a Thaís está aí com a gente. Obrigada, Tá, amiga Thaís. Que é isso linda e mesmo. querida. Eu avisei, eu avisei, falei, Thaís, fica lá com a gente. Ela ia Oba! agendar para isso. Que querida, que querida. Então, amiga, o que está no seu coração para compartilhar conosco aí? Eu sei que você já tem o schedule aí. Hoje eu sou aluna aqui da professora Lilian Pozella, gente. E aí a gente vai aprender, entendeu? Aqui, ó, mentoria, Masterclass Lilian Pozella. Eu quero ser já a primeira aluna, hein? Muito obrigada pela honra, pelo convite. Eu tenho assistido às suas lives sobre empreendedorismo, tenho aprendido muito, você tem trazido pessoas maravilhosas no tema. Então, eu estou aqui com a minha parte, né? Com a parte da unção. Gente, será que é a minha ou a da Lilian que deu uma travada? Isso, pronto, melhorou. Que está chovendo aqui em São Paulo. Está É? chovendo aí? É. Tá. Não, Tá aqui tá tranquilo. Tá, então vamos ver aí. Vocês sinalizam pra gente, Isso, porque se por se for a acaso. minha ou Isso, a da Lilian, só para qualquer coisa eu reconecto aqui novamente em outra. isso. E eu Mas posso sair agora do. voltou, tá Ó, ótima. Foi a da Dirce, me falaram aqui. o Gente, se Lamartine está aqui me acompanhando. É, então, se travar de novo, vocês me avisam que eu saio daqui e eu saio dessa, eu vou ter que desligar, mas é bem rapidinho. Eu saio dessa e entro em outra, né? Mas eu tô aqui bem perto de uma de fibra, mas às vezes
não flui mesmo. Então, amiga... Olha, você me convidou para falar sobre governo nos negócios. Então, eu quero compartilhar um pouco o que é que eu tenho nos negócios. Yes, claro. Eu sou formada em administração, né? Uhum, E há 13 anos eu sou executiva da igreja, né? uhum. E a gente sabe que igreja é um corpo vivo, né? É o corpo de Cristo, mas quanto à sua funcionalidade e organização, é muito semelhante a uma empresa. Sim, exato. Sou também presidente da Associação Aviva, então tenho um pouco de experiência no comando de algumas coisas. Uau. Mas eu vivi com meu pai, que é um empresário, né? Hoje ele está aposentado, mas a minha vida toda eu convivi com negócios. O meu pai, quando eu era pequenininha, teve um empório. Nós morávamos no interior. Sabe aquele empório, aquela loja que vendia tudo? Eu sei, bem Desde gostoso. bala, Uhum. arroz, feijão, tecido. Então, Uau. começou com um empório, depois ele teve uma olaria, que faz tijolos, depois ele teve uma algodoeira, que é processadora de algodão, depois ele Uhum. teve uma fábrica de óleo, Olha aí. e Então, quantos depois ramos diferentes de produtos, totalmente hein? diferente. E depois que nós saímos do interior, que ele sofreu um revés, né, nas empresas, e viemos para São Paulo, e depois ele se estabeleceu em Santos, começou a trabalhar lá, depois se tornou sócio de um judeu, e a empresa no ramo deles, que era o armazenamento de líquidos para exportação e importação, né? Sempre tem que Uhum. passar por um espaço no porto, que são Sim, containers, para que sim. saia ou entre no país. Uhum, uhum. Então, meu pai e a minha mãe ficaram lá em Santos 35 anos, Uau. nessa atividade, sempre muito envolvido, né, na questão da empresa. Então, eu pude observar muitas coisas e os meus irmãos são empresários também. Dois na área rural, que eles são fazendeiros, e o meu Uhum. irmão mais novo, hoje, ele tem uma empresa de energia solar e energia Uau. fotovoltaica. Que lindo. A energia do futuro, A hein? energia Uau. do futuro, nossa, ele está crescendo muito no ramo dele. É uma coisa nova, mas em grande expansão no mundo todo e Sim, principalmente sim, no Brasil, né? sim, sim. Mas, para começar a falar sobre governo nos negócios, eu queria falar inicialmente sobre o governo que a igreja tem em todas as áreas. Eu quero introduzir um pouco esse conceito para que a gente chegue no governo dos negócios. Pode ser? Sim, por favor, por favor. Eu ouvi seu áudio e falei, Amanda, como assim? Se pode? O que que eu acho? Eu acho que está maravilhoso, entendeu? Que lindo Ah, ouvir a sua construção. Sempre que eu estou na sua presença, eu bebo tanto de estratégias. Porque, gente, tem pessoas que te ensinam de forma prática. A Lilian é essa pessoa que te ensina de forma prática. Além dela ser didática, ela é prática. Então, aquilo que ela ensina, a gente sai daqui e fica super afim de já ir ali colocar em prática, entendeu? Então, até o schedule que ela mandou aqui é super prático. é isso mesmo. Então, o que a gente precisa entender quando se fala sobre ouse governar, né, que é o tema do Modeladas, é que nós temos a unção de governo sobre as nossas vidas. Quando eu digo nós, eu digo a igreja. Uhum. Deus, quando ele forma o homem e a mulher, ele dá ao homem o governo da terra. Uau, uau, eu amo Deus esse texto. constitui em Adão e Eva gestores, administradores Uau! sobre toda a criação, não é? O que Deus disse para que Adão e Eva fizessem? Para que eles cultivassem e guardassem a terra. Eles iam governar segundo a direção de Deus toda a criação, né? Sim, E nós sim. percebemos, né? A história nos conta, o Senhor nos revela que com a queda o homem perde esse governo, perde essa autoridade que Deus o deu
para governar sobre toda a criação e entrega a Satanás. Então, Satanás passa a ser o príncipe, né? A autoridade sobre a terra. E a gente percebe que Deus vai revelando o seu propósito através da história da humanidade. Primeiro ele chama Abraão, né? Forma de Abraão um povo e começa a se revelar a este povo a questão do governo. Ele chama esse povo, o povo de Israel, de governo, de reino sacerdotal. Ele começa a trazer à luz o propósito perfeito de Deus para nós. E a gente sabe que Deus, então, estabelece uma nação que vem a ser a referência para as nações, não é? E quando o povo pede um rei, o rei Davi estabelece ali um reinado, né? E Deus diz que um dia, um rei que seria a descendência de Davi, iria governar eternamente, e a gente sabe que isso vai se cumprir através de Jesus. Mas Jesus, quando ele vem à Terra, né, ele fala sobre uma mensagem, um propósito, que é estabelecer o reino de Deus. Né? Jesus, ele disse assim, arrependei-vos porque está próximo o reino. Ele veio trazer o evangelho do reino, boas novas do reino. E todo o seu discurso é um discurso sobre reino. Uau, né? verdade. Não é verdade? João Batista, ele diz, João Batista foi aquele profeta que preparou o caminho do Senhor. E João Batista diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus vai treinar os discípulos, ele separa os 12 e os envia para fazer as coisas que ele estava fazendo, que era curar, libertar, pregar a mensagem que ele havia trazido, que foi que a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 10:7. E à medida que seguides, ou seja, Jesus falando, à medida que vocês caminharem, digam que está próximo, pregai que está próximo o reino dos céus. Então a gente percebe que a mensagem de Jesus era uma mensagem de reino, de governo. E quando esse governo, esse reino se estabelece, não é? Deus, ele quando faz essa obra de restauração através de Jesus, ele profetiza em Isaías 61, que está lá de 1 a 4. Eu já compartilhei essa palavra com você. Linda. E Jesus entra na sinagoga em Nazaré e ele lê esse texto e ele diz, hoje se cumpre essa palavra em mim. Né? Aquela palavra, aquela obra de restauração que o profeta Isaías declarou. Então ele começa dizendo lá em Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E depois descreve toda uma obra de restauração, restauração da alma, do espírito. E aí ele diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, a vingança do nosso Deus. Aí ele vai falando de toda a obra de Jesus e ele diz que a fim de que se chame, ou seja, para tornar eu e você, através da salvação em Cristo, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. O Senhor usa uma figura para nos descrever após essa obra de restauração em nossas vidas, que é o quê? Nos tornar carvalhos de justiça. Uau. Carvalho é uma árvore forte, uma árvore firme. E ele diz assim, plantados pelo Senhor. Ou seja, nós somos uma árvore plantada. Isso fala de territorialidade. Tem um lugar que é destinado para nós, para mim e para você. Né? Nós somos plantados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Tudo que fizermos vai ser para a glória de Deus. E aí ele fala sobre a obra que faremos. Assim que a salvação nos alcança, ele diz, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ou seja, quando Jesus nos alcança com essa mensagem de libertação, de salvação, ele tem um propósito para as nossas vidas.
que é a transformação do lugar onde nós estamos plantados, né? Uau, uau. Isso fala não só do lugar que você mora, mas o lugar onde você atua, o negócio que você trabalha, a sua área, não é? De investimento, a área onde você coloca o seu tempo, toda a sua criatividade, toda a sua potencialidade. Essa é a área que você vai ser usado para restaurar, para tirar o comando de Satanás daquela região, não é? Porque foi para entregue e estabelecer o reino de Deus. E isso é tão sério. Quando você é colocado num lugar, quando você é chamado por Deus para atuar numa área, você vai lá para estabelecer o reino de Deus. Estabelecer a vontade, estabelecer os princípios, né, do reino de Deus, para transformar aquele espaço no Éden original, né, onde Deus comanda através das nossas vidas. E quando nós fazemos isso, quando Deus nos chama para aquela localidade, para aquela área de atuação, a gente enfrenta uma guerra. Por isso, quando você fala em ouse governar, porque na verdade você tem que ir para estabelecer algo de domínio. Sim, sim. Você tem que tirar o que lá está dominando para que você assuma o domínio daquela área, né? E lá em Efésios 6:12, quando fala da luta espiritual que nós enfrentamos, né? O Espírito Santo, através de Paulo, ele nos revela toda a estrutura maligna, demoníaca de Satanás e de seus demônios, que são altamente organizados. Qual é a luta que a gente entra e enfrenta para trazer esse governo para nós? Então, eu quero ler lá o texto que está em Efésios 6:12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando ele fala que a nossa luta não é contra principados e potestades, aqui ele fala de uma organização que potestades são o quê? Príncipes satânicos, malignos que dominam territórios. E quando fala sobre potestades, a palavra grega é exousia, que é autoridade. Uau. E essa autoridade, ela é dada para atuar em áreas de influência. Uau! Então, quando Deus te chama para um território, você começa a enfrentar uma batalha para destronar os demônios que ali atuam por territorialidade, né? Por, digamos assim, autorização para atuar naquele lugar, mas também autoridades espirituais que são estabelecidas para atuar em áreas. Por exemplo, se Deus te chamou para governar sobre a educação, não é? Através, ou talvez você tenha uma escola, o seu negócio é uma escola. Ou você é uma educadora, você é uma professora. O seu tipo de luta é contra potestades determinadas para aquela área. Específicas. Específicas. Quando você é chamado, por exemplo, para a área da saúde, você luta e enfrenta potestades naquela área. Para a área financeira, para a área do mercado. São digamos assim, lutas diferenciadas que cada um de nós enfrentamos. Eu estou dizendo isso, na verdade, eu quis fazer uma alusão sobre essa questão, porque quando você fala sobre governo, você sabe que quando você entrar numa área, nós temos que ter esse discernimento e esse entendimento que quando Deus te der uma área de conquista, você tem que se preparar, em primeiro lugar, para se posicionar no reino espiritual, né? Para estabelecer o seu domínio naquela área. Isso significa tirar aqueles que ali comandam, que muitas vezes já foram consagrados às trevas, não é? E estabelecer ali o seu governo, através do nome de Cristo Jesus. Amém?
Incrível, incrível. Você está falando desse texto e eu estou me lembrando tanto, só fazendo essa essa colocaçãozinha, né, gente? Porque a gente não pode perder a aula, não posso atrapalhar a aula. Mas eu fico lembrando do Salmo 8. A gente está lendo o Salmo e ontem foi exatamente o 8, né? E o 8 refala novamente sobre o Jardim do Éden e sobre esse domínio, né? Porque Deus nos fez um pouco menor do que? Do que Deus mesmo. E nos coroou de glória e honra e nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos, né? E muito incrível, porque lá vai falar de obras, e obras lá, a palavra é serviço, produto, território, geografia, governo. Então, obra é uma extensão enorme. E você falando disso é incrível, porque às vezes, muitas vezes, quando a gente fala de guerra espiritual, autoridade, alguma coisa, a gente mesmo, como cristão, pensa assim: não, todos são iguais. Se a gente fizer esse tipo de oração, esse tipo de batalha, vai funcionar para essa área, para aquela e para aquela. E não é verdade, né? Enquanto você Não, falava, eu fiquei pensando, quando o povo atravessou a terra, os inimigos eram bem diferentes, os da montanha, os do vale, os do deserto, né? Uau, exatamente. incrível isso. Então, não é a mesma oração para tomar a família como é para tomar a escola, né? Não, por exemplo, quando você atua Incrível. na área da educação, você percebe ali espíritos que atuam na área do raciocínio mental, que Uau, do gera intelecto, né? do intelecto, que gera incredulidade, que quer gerar incredulidade. Quando você trabalha na área da saúde, espíritos de enfermidades. Então, são coisas diferentes e a gente tem que entender isso. Mas se Deus te chamar para uma área, é lá que Deus vai te estabelecer, não é? E dar Uau, o seu amém. território de conquista. Amém. Mas Deus, ele cria a igreja para que através da igreja haja esse governo, não é? Quando Jesus veio e ele estabeleceu a igreja, e ele chamou a Uhum, igreja de igreja, que em grego é uhum. eclesia. 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 Eclésia, alguns falam eclésia. Eclesia. Olha, Ah, oh, meu Deus, eu tô ouvindo a voz do Papa aí. o professor de grego já está me dizendo como É, tem pronúncia. Quando Jesus chamou, né, a igreja de eclesia, ele passou ali uma mentalidade, um projeto de domínio, né? Porque tinha 3 instituições que aconteciam naquela época. As instituições religiosas eram o templo e as sinagogas, uhum, né? uhum, E a uhum, eclesia, na verdade, era uma assembleia, né? Era um nome grego, mas que os uhum, romanos tomavam para designar uma assembleia que ia em nome do Império Romano, uhum, uhum, né? Então a gente percebe que era um grupo de cidadãos romanos enviados para conquistar um território, a eclesia, né? uhum. A função da eclesia romana era chegar num território, dominar, ensinar a língua, a cultura romana, até que todos andassem, falassem, agissem como romanos. Uhum, uhum, Não uhum. é? Esse Espalhar a nome é cultura do reino, né? trazer a cultura do reino. Então, quando Jesus ele copta, né? Ele traz essa palavra para designar a igreja. Ele estava num lugar, num território que era Cesareia de Filipe. E ele estava num espaço ali que tinha uma caverna, onde era chamada como é que chama? As Portas do Hades, e tinha ali algumas adorações, porque tinha altares, 4 tipos de adorações diferentes. Um a Zeus, Uhum, depois a César, ao deus Pan, e havia ali uma caverna que era colocado sacrifícios que eram chamados as Portas do Hades. E Jesus, ali naquele local, vendo toda aquela adoração, né, idólatra, maligna, ele tem uma conversa com os discípulos. E é ali que Pedro declara que Jesus era Senhor, que Jesus era Deus. E Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra, né, sobre esta rocha, edificarei a minha constituirei, igreja, edificarei a igreja. a minha eclesia. Uhum. E as portas do inferno não prevalecerão Não contra ela. prevalecerão.
Uau. Então, ali naquele ambiente de adoração maligno, Jesus diz, olha, você trouxe uma afirmação, né, cuja verdade estabelecerá os fundamentos da igreja. Eu sou o Senhor da igreja, não é? E essa eclesia, essa assembleia que vocês formarão, né, vocês terão poder sobre todas as potestades malignas. As portas do inferno que vocês estão vendo aqui, o Hades, não vão prevalecer contra vocês. Então, Jesus ali passa o domínio, né, de toda a autoridade para a igreja. Porque quando Jesus fala, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Quer dizer, o que está no mundo não é maior do que o que está em você. Quando você é chamado para um território, saiba que o que está dentro de você, que a presença de Deus através do Espírito é maior do que está no mundo. E por isso que a gente pode chegar e estabelecer domínio e governar. Sim. Jesus disse, olha, as chaves do reino estão nas suas mãos. Eu dou autoridade para vocês. Quando Jesus, né, venceu, ele diz assim, eu venci, né, eu estabeleci, eu venci o inferno, eu venci a morte para autorizar a vocês, para que vocês possam ir e fazer discípulos e estabelecer o domínio sobre as nações. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa visão, que as chaves do reino, as chaves estão nas nossas mãos. Aquilo que nós estabelecermos na terra será estabelecido no céu. Às vezes as pessoas acham que os céus comandam a terra. É lógico que tem o domínio e Deus tem toda uma história designada para nós que irá se cumprir. Nenhuma palavra vai cair por terra sem que tudo se cumpra. Mas Deus fez uma parceria com a igreja, né? Para que nós estabelecêssemos com ele o reino de Deus na terra. E aquilo que nós comandamos, o céu responde a nosso favor. O que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo que onde vem o comando? Da terra, porque é para nós que ele deu o comando, né? Então a gente tem que entender isso. Dentro dessa verdade, a gente tem que entender que nós somos ungidos para o mercado. Nós somos ungidos com a presença de Deus e do Espírito Santo de Deus, com capacitação, com poder, com autoridade, para invadirmos todas as áreas, para invadirmos o mercado, né? A gente chama o marketplace, aonde está estabelecida a educação, a saúde, as finanças, não é? A produção de alimentos, toda a organização como sociedade. Nós somos ungidos para o mercado. Deus nos chamou para isso. E aqui é muito importante que a gente entenda esse conceito porque quando se fala sobre santidade, fez-se uma divisão que era o seguinte: não, isso daqui é santo e isso daqui é comum, né? Isso daqui é eclesiástico e isso daqui é secular. Fez-se essa divisão. Sim. É lógico que pessoas e coisas são santificados, são consagrados, são separados para algum propósito. Mas quando Deus nos chama para o mercado, ele não designa, ele não faz essa divisão. Não, aqui é santo e aqui é comum, é secular. Mas ele torna santo o lugar onde estamos, não é? Porque aonde pisamos os nossos pés, aquele lugar é santificado. É santificado para Deus, porque ele não separa mas ele separa para. Ele separa aquela área de atuação, ele separa, não é, aquele espaço, aquele território para Deus. E assim, através da nossa presença, Deus santifica o lugar, Deus santifica aquela área de atuação, né? Isso é importante que nós saibamos. Por exemplo, Jesus, ele escolheu todos os discípulos do mercado. Ele não escolheu nenhum líder religioso. Sim. Uau! Isso é incrível. Ele escolheu Pedro e André, os irmãos. Pedro, o Tiago e João, que eram irmãos pescadores. Né? Estavam lá pescando
eles tinham o quê? Um negócio, né? Um barco, uma empresa de pesca, eles deviam ser parceiros ou sócios, eles estavam no mercado, né? Eles estavam lá trabalhando, não é como no seu negócio, que era a pesca, né? Deus chama Mateus, que trabalhava na coletoria, ele era cobrador de impostos, né? E todos os discípulos, a gente não conhece a origem de todos, mas a gente sabe que todos eram do mercado, todos tinham algum tipo de atividade comum, né? E Deus os chama, Deus não chama nenhum religioso, né? Mas Deus os consagra alguns deles, né, para essa área religiosa, que depois se monta como é que se diz, uma administração que trata da igreja, né, da comunidade. Então, Jesus, quando ele chama Pedro, o que ele diz? Você hoje é pescador de peixes, mas um dia eu te farei pescador de homens. De homens. Ai, que lindo. O pescador de homens não ficou fechado em quatro paredes. Ele atuava no mercado, aonde Pedro curava as pessoas. Era nas ruas, não é? Onde a eclesia funcionava. A eclesia funcionava nas casas, né? Atuava no mercado. Andando pela cidade, né? Andando pela cidade. Então, isso era importante. Uau. É importante que a gente saiba. Jesus era um homem de negócios. Sim. Às vezes a gente não para pensar nisso. Mas até 30 anos de idade, antes dele começar o seu ministério, ele era marceneiro. Sim, exatamente. Carpinteiro, né? Paulo, fazedor de tendas, né? Devia ter algum tipo de comércio, porque a gente sabe que quando ele começa o seu ministério, não se fala mais do seu pai. Provavelmente, José morreu antes de Jesus começar o seu ministério. E quem assumiu os negócios da família? Jesus, que era o mais velho, né? Então, Jesus era um homem de negócios. Milagres, Jesus operou milagres no mercado. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que Deus santifica, separa para Ele todas as coisas. Ótimo, Lamartine está me dando uma dica aqui, que eu vou falar. Por exemplo, Pedro, ele assessorando, né, a Jesus como líder ali à frente dos discípulos, quando ele precisa pagar os impostos, não é? Sim. Jesus fala assim, aonde você vai? Aí Pedro pergunta, tirar dinheiro para pagar esses os nossos impostos. Jesus manda que ele vá pescar, não é? E ele encontra dentro da boca do peixe uma moeda. Uau, muitas vezes a gente pensa, por que todo esse esquema, né? Jesus não podia fazer aparecer essa moeda, esse denário, né, para cobrir as despesas. Não, mas Deus ali utiliza a atividade comum de Pedro, meu Deus, para que ele vá incrível. até lá e traga, através de um milagre, de uma provisão extraordinária, o que eles precisavam para pagar impostos. Santifica. Por 2 vezes, Pedro estava pescando e não conseguiu pescar, e Jesus libera uma palavra. E eles têm pescas extraordinárias. Então, Uau. isso nos ensina que você que é chamado para o mercado, você que tem um negócio, Deus vai agir com milagres no seu negócio. Uau. Quando você tiver qualquer necessidade, Deus vai utilizar a sua atividade, a sua área de atuação, para trazer a provisão que você precisa de forma milagrosa. Né? Tem tanta gente ansioso hoje, porque vai sair da quarentena, não sabe como vai pagar as dívidas. Quando você se lembrar de Pedro, né? Um homem do mercado, chamado por Deus, santificado, você tem que lembrar que Deus utilizou toda a sua atividade para que pudesse trazer para ele, para aqueles que estavam com ele, a provisão. Deus vai fazer isso na sua vida também, na vida daqueles que nos ouvem. Incrível, uma economia espiritual, né, Lília? Economia espiritual. E nós temos que nos preparar para o mercado como um pastor se prepara para ministrar, por exemplo. Né?
é tão importante quanto. Então, por exemplo, isso que você está fazendo, tudo que vocês fazem na CM, de treinamento, isso é muito importante, porque você tem que fazer com excelência todas as coisas para que Deus te chamou, né? Uau. Então, o ministério, como toda atividade dentro do mercado, precisa ser feito com muita busca, com muito treinamento, com discernimento, com sabedoria. Sabedoria que é o conhecimento aplicado. Então, quando a gente fala, Sim, por exemplo, sobre ler provérbios, a gente aprende tanta coisa, todas as técnicas de gestão, de administração, a verdade. gente encontra na Bíblia, gente. Eu que estudei administração, gostava muito da área de organização e métodos, né? Ah, ó, Iene. Eu sou totalmente assim, até para arrumar cozinha. Hoje eu estava arrumando cozinha, eu separo todos os talheres, os garfos, as facas. Eu, quando vou fazer uma atividade, eu penso nos meus movimentos para aproveitar o meu tempo. Tudo isso é Uau. uma mente organizada, que não importa se você é uma secretária, sabe? Se você é Uhum. dono de uma empresa que tem muitos empregados debaixo de você, você precisa ter uma mente organizada para que você saiba, né? Uhum. Como Uhum. desenvolver as suas atividades, sejam elas mínimas ou fáceis de fazer, como as mais complexas. Eu acho que para tudo isso a gente precisa buscar o conhecimento, a sabedoria, o treinamento de Deus para que possamos exercer o chamado de Deus para a nossa vida com excelência. Amém? Amém. Deixa eu ver se eu Incrível, falei tudo incrível. aqui Incrível, sobre. incrível. Então, a gente precisa entender que Deus, ele não faz essa separação. Uhum, Você uhum. tem que tornar santo tanto a sua atividade ministerial no corpo de Cristo, às vezes na igreja, servindo com algum dom que você tenha, quanto a sua segunda-feira, quando começa as suas atividades. O Uhum, Ed uhum. Silvoso fala muito essa frase que diz assim: você tem que amar a segunda como você ama o domingo. A igreja da segunda, né? Segunda-feira, porque na verdade o domingo você se reúne como assembleia solene para adorar o rei, então você tem Uau. uma atividade, a unção é manifesta para te empoderar, para que na segunda-feira você estabeleça o governo de Deus através da sua vida. Você execute, né? Você vai para a execução, né? Execução, exatamente. Uau, Com uau. tudo aquilo, com toda a instrumentalidade que Deus te dá, não só capacitações naturais, como criatividade, inteligência e tudo aquilo que você adquiriu através do treinamento, mas as capacitações espirituais, porque nós temos armas que nos diferenciam daquela pessoa que não é de Jesus. Porque Sim. nós temos armas espirituais que são poderosas em Deus. Então, se um empresário que conhece a Deus está diante de uma dificuldade, e aquele que não conhece também diante da mesma dificuldade, aquele que é do Senhor, ele vai ter discernimento espiritual, ele vai ter Uhum, autoridade para derrubar aquelas dificuldades que está diante dele, não é? E avançar. Porque uhum. uma coisa que eu acho importante é que Deus nos chamou para a conquista. Quando Deus nos dá esse governo, Uau. não é? Ele nos dá esse governo para que nós estabeleçamos o seu reino. E quando eu falo de reino, é o governo do rei. São as leis e princípios do reino, não é? E aquilo que Deus deseja que façamos exatamente como ele espera que nós façamos. Uhum, uhum. Então, a gente tem que estabelecer a vontade de Deus através da autoridade que nós temos na nossa área de atuação. Mas eu quero emendar aqui e falar sobre alguns fundamentos que eu acho importantes para o cristão que tem um negócio, né? De tudo aquilo que eu observei, eu tenho muitas discípulas empresárias, a gente tem muitos membros da nossa igreja que Sim. são empresários, tem empresários na área do direito, das leis, tem empresárias
na atividade física, por exemplo, nós temos na nossa igreja, quem tem nos ajudado muito nas ações sociais agora, são os donos da Smart Fit. Nós temos pessoas na área médica, Odonto Mais, Doutor Vida, muitas pessoas empresárias que são membros da nossa igreja. Então, principalmente, o Lamartine faz muito treinamento e uma mentoria nas questões espirituais que vem trazer uma diferenciação de todos os outros, né, que trabalham na mesma área. Em primeiro lugar, o homem, o servo de Deus, ele tem que entender que ele tem que andar na legalidade. E eu acho isso muito importante, porque eu já vi pessoas que são cristãs esbarrarem nessa dificuldade, eu acho que caírem nessa armadilha de não buscar fazer tudo conforme as leis do Estado. Porque quando Jesus foi indagado sobre os impostos abusivos que Roma cobrava, ele pegou uma moeda e mandou que olhasse, né, a figura da moeda, e ali estava a figura de César, e Jesus muito sabiamente respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nós estamos debaixo de um regime, de uma estrutura organizacional que nós precisamos nos submeter. Então, muitas coisas acontecem na informalidade, mas o homem e a mulher de Deus têm que buscar muito rapidamente crescer e avançar para se tornar legal. Para fechar as brechas, né? E uma delas, Lilian, assim, você falando, eu sei que tem toda essa questão de impostos, mas uma vez de impostos com o governo e tributos, né? Que eu acho que a gente tem 30 e tantos impostos, mas uma vez eu ouvi o pastor Silas falando uma coisa incrível: se você tem funcionário e você não pode pagar os impostos do seu funcionário, então não os tenha, né? Ele falou de algo bem básico, que às vezes, como cristão, a pessoa pensa: ah, não, mas é um irmão, né, alguma coisa, e assim, é tão sério, né, Lilian, essa questão do imposto do funcionário, né, assim, o FGTS, o INSS, né, aquilo que você vai depositar, né, assim, você está falando né, da legalidade, eu estou pensando assim, existem tantas, mas essa, às vezes, a gente vê alguma empresa, né, por dizer, não, é cristão, mas nós talvez sejamos os primeiros, né? Eu sei que a nossa taxa é altíssima, e aí é uma briga pro Lamartine e pro JB com o governo aí de tributos. Essa guerra a gente tem que enfrentar, essa reforma. Olha, mas né? Muitos empresários, pequenos e grandes, caírem por causa da ilegalidade. Uau, muito forte você dizer isso. O governo brasileiro é um sistema muito burocrático, não é fácil andar todo certinho, mas a gente tem que procurar assistência, tem que procurar ajuda e procurar caminhar segundo o conhecimento que a gente vai obtendo. No mundo espiritual não tem jeitinho brasileiro, né, Lívia? Eu falei sobre isso como ponto número muito forte. Porque a gente luta contra o espírito de corrupção. Eu acho que uma das raízes mais profundas que a gente tem que tirar no Brasil para nós vencermos o espírito de roubo é a corrupção. Então, se você é chamado para o negócio, se você é chamado para o mercado e você não foge das artimanhas da corrupção, porque isso é um tipo de corrupção. Pode não ser uma corrupção ativa, mas é uma corrupção passiva. Passiva, né? Entendeu? Eu acho que é difícil alguém prosperar com a bênção de Deus, não vencendo o espírito da corrupção. Uau. Sabe? Sair da ilegalidade. Por isso que eu coloquei isso como número 1. Muito forte. Eu testemunhei, eu não conheço todos os detalhes, a gente conhece as questões que a igreja precisa responder. Eu não sei que cada área de atuação precisa responder, mas a gente precisa buscar uma assessoria para que possa corresponder a isso e, na medida do possível, buscar estar certo com o governo. Porque se nós não fizermos isso, eu acho que é uma brecha muito grande e isso emperra a prosperidade do servo de Deus. Uau. Isso
isso emperra a prosperidade da nação brasileira. Porque quando nós amarramos o espírito de corrupção, nós o fazemos para que nós possamos progredir, né? Porque o Brasil é um país riquíssimo, porque não caminha, porque não prospera, porque a gente vê que a corrupção está em todos os níveis, do mais baixo ao mais alto. Então, se nós queremos vencer isso, a gente tem que ser, primeiro, o exemplo. A gente tem que fechar as brechas e a gente tem que ter autoridade na nossa área de atuação, com legalidade diante de Deus, né? E muito fantástico. Eu acho que isso é um aspecto muito importante que poucas pessoas falam. As pessoas falam muito sobre treinamento, sobre capacitações, mas não falam sobre esse aspecto, que é um aspecto muito importante, porque se você se corrompe, é muito difícil você ter a bênção e a prosperidade de Deus na sua vida. Aí começa a dar os jeitinhos para buscar, para não perder, e cai em buracos ainda maiores, né? Em ciladas ainda mais profundas. Então, esse é o meu primeiro conselho. Muito forte. O segundo conselho para ter um negócio de sucesso, para que haja um governo, né, de Deus através da sua vida nos negócios, é procurar se instruir sobre gestão, né? O comando. E aí a gente tem várias teorias, né? A gente tem pessoas que estiveram falando aí com você, que são muito mais profundas nessa área, mas uma coisa que eu acho que a gente aprende com Jesus é sobre a liderança servidora, né? A gente tem toda aquela área, todo aquele princípio de liderança onde, digamos assim, o cone é invertido, os funcionários não servem o chefe, mas o chefe serve os funcionários. Eu acho que no aspecto do direcionamento, eu acho muito importante, principalmente que o homem e a mulher de Deus busquem o direcionamento e estabeleçam o rumo, os objetivos principais, seja de qualquer empresa, pequena, grande, seja uma empresa doméstica, uma mulher que faz bolo em casa, faz doce em casa, como um grande empresário de uma grande, né, área de atuação. Eu creio que o homem e a mulher de Deus têm a direção de Deus, os objetivos, os propósitos de cada empresa, de cada negócio. Eu acho isso importante, que a gente receba de Deus, porque Deus dá o cabeça. Mas a questão da prontidão em servir, eu acho que Jesus foi muito claro nisso. Quem quer ser o maior, que aprenda a servir. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, na verdade, ele estava dizendo assim, olha, eu faço assim, façam vocês também, né? Sirvam. Então, na verdade, quando Deus te dá um negócio, quando Deus chama a mim e a você, quando chama essa pessoa que está nos ouvindo aí para ser um empresário, ele chama não somente para ganhar dinheiro. É lógico que o empresário, ele tem menos limites financeiros que um empregado, por exemplo. O empregado tem o seu salário, pode ter alguma coisa extra, mas o empresário, ele tem uma fonte de renda que pode ser ilimitada. Conforme o seu crescimento, não é? Ele pode expandir cada vez mais. Então, Deus chama os empresários, na minha opinião, para ganharem as riquezas, para que possam investir no reino, em projetos de expansão da evangelização e do estabelecimento do reino. Mas não só para isso. Passa por isso, mas não só isso. Porque a área onde ele atua, ele tem que sanar, ele tem que restaurar. Então, é muito mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro para investir. Porque muitos empresários pensam nisso. O meu negócio vai ser simplesmente um meio para que eu possa investir no reino. Então, eu vou ganhar bastante dinheiro para que eu possa pegar esse dinheiro, e esquece que a segunda, terça, quarta, o dia que ele está lá trabalhando, é lá que ele tem que estabelecer o reino. É lá que ele tem que ganhar os discípulos para Jesus. É lá que ele tem que estabelecer os princípios de retidão, de justiça, né? Ser justo com seus empregados. Lá é seu púlpito, né? Durante a semana, né? Lá é o seu...
né? Como dizem aí, lá é a Bíblia que os seus empregados vão ler, né? Vão ler. Exatamente. Incrível. Uau, Entendeu? Então, incrível. você tem que botar os princípios de Deus atuando na sua vida Uhum, e através uhum. da sua vida. Uau, Então, eu creio incrível. que os princípios de gestão são muito importantes. Como que você Sim. vai gerenciar, trazer esses negócios? Eu tenho visto muitas discípulas, aqui talvez muitas mulheres estejam nos ouvindo, que elas começam um negócio, por exemplo, costureiras, que têm o dom de costurar, então fazem bem o vestido, mas não se preocupam com a gestão dos seus negócios. Às vezes a pessoa tem aptidão para fazer algo, mas não Uhum, tem princípios de administração. uhum. Então Sim, ela são tem que duas coisas entender diferentes, né? que ela precisa de uma assessoria para isso. Sim, Não é é? verdade. Quantos, por exemplo, cabeleireiros, né? Salões de belezas que abrem porque tem alguém muito como é que se diz, experiente, muito bom para cortar cabelo, para fazer Uhum, maquiagem, mas não há uma gestão boa, então aquele uhum, negócio não vai para frente, porque eles são uhum, muito capazes do que fazem, mas não tem ninguém para gerir aquele negócio de uhum, maneira eficaz. Então, eu uhum. creio que você pensar na gestão é muito importante, Sim. principalmente as pessoas que começam negócios por causa de uma aptidão, né? Uau, que bom. Ele começa por causa de uma aptidão e às vezes você não tem uma aptidão para gestar o seu negócio, para gerir o seu Só negócio. para fazer, né? Então traga alguém que possa te Uhum, auxiliar nisso. E uhum. você sabe que nós passamos por isso na igreja. O Lamartine é uma pessoa muito visionária, mas ele é uma pessoa cuja eu digo assim, o, como é que eu posso dizer? Ele tem uma inteligência e a atividade intelectual dele é muito acentuada. Então, ele é uma pessoa que estuda com facilidade e conhece muitos assuntos, como o JB também é. Mas ele não é uma pessoa de gestão. Então, uma vez nós fizemos, quando a gente quis expandir a igreja, nós fizemos uma assessoria, né? Uma consultoria, Uhum. e foi detectado essa área que era uma área mais frágil. Então, esse consultor, que na verdade era um amigo nosso, que tinha se formado na GV, que tinha um ministério voltado para a gestão de igrejas, Uau, aconselhou Lamartine que ele tivesse uma pessoa de administração que fosse muito próximo dele para que pudesse gerir as visões que ele trazia. que lindo. Olha Foi aí, aí que eu uau, entrei, exato. foi aí que eu entrei na história, já estou há 17 anos Que lindo, que lindo. Olha aí, olha aí. Que gerindo, né, lindo. a visão dele, organizando aquilo que ele traz como Sim, direção para nós, para o nosso ministério. Então, eu acho que muito lindo. importante que todas as pessoas de negócio Sim, que estão nos ouvindo agora possam pensar nessa questão da gestão. muito importante, né? E a última coisa que eu queria falar sobre um fundamento de um negócio de sucesso hoje é a conectividade. A gente tem ouvido falar muito, né, sobre essa Sim, era da tecnologia. Alvin Toffler já descreveu muito bem as eras que nós vivemos, sim, a era da sim, agricultura, depois da indústria e agora da tecnologia. sim. Eu acho que qualquer pessoa que queira progredir no seu negócio precisa entender o tempo em que vive. Precisa Uau. discernir a sua época. Você tem estudado sobre isso, não é? Uau, tenho amado, tenho amado. Eu estou aqui com alguns livros daquele autor, ó, O Chuck Pierce, né? a do Chuck Pierce, né? Tá, Ele ama falar de tempos, tempos de tempo. avançar, tempos de prosperar, tempos. Eu amo, né? Mas Então, você é uma mestra, eu estou só engatinhando nisso. Você tem PhD, mestrado, tudo aí sobre o tempo. então, essa coisa da conectividade, isso é muito importante que a gente entenda. A era da tecnologia. Eu acho que, por exemplo, as igrejas que entenderam isso estão fluindo muito mais agora nessa época de confinamento, né? Porque Sim, tudo é sim, pela internet, pela tecnologia. Você sabe que nós que trabalhamos com comunicação, vocês têm a editora,
A gente já trabalhou mais a nossa editora, mas a gente trabalha mais a questão das mídias sociais hoje. Sim, Teve sim. uma época quando a nossa igreja era muito pequena, que Deus nos deu uma visão para a televisão. Deus abriu a porta, na verdade, né? E nós tivemos durante muitos anos programa na televisão. Uau. Tanto a nível nacional, a princípio, depois regional. Nós tínhamos programas diários na Baixada Santista, onde a gente tinha muito conhecimento, no interior de São Paulo. A gente trabalhou muito nas mídias da televisão, por muitos anos. Depois, as mídias se tornaram, principalmente da televisão, se tornou muito caro. Sim. E a gente percebeu que não trazia um resultado que nós queríamos para a igreja local. Sim. Ela funcionou muito bem quando Deus chamou o Lamartine para a política, porque de uma igreja de 200 membros, ele se tornou conhecido para ter 57 mil votos, 120 mil votos. Então, Deus usou dessa comunicação, Plataforma, né? essa exposição, dessa plataforma de exposição, para um outro propósito. Mas quando nós pensamos na igreja local, a gente começou a investir nas mídias sociais, e isso foi muito importante, porque já entendíamos, né, que Vocês leram o tempo antes de todo mundo, Lília. O instrumento... Olha, vou dizer uma coisa. Uma vez eu abri meu Facebook e eu recebi uma mensagem de um pastor aqui de São Paulo. Eu li aquilo, eu estranhei. Falei, gente, se esse pastor está aqui, por que o Lamartine não está? Começamos a investir, né? Aí fomos atrás. Quando era Facebook, ele chegou a investir, né? Todo o trabalho dele no Facebook, chegou a ter 1,5 milhão no Facebook. Meu Hoje Deus, a gente vê que as mídias... Ele parou um pouco com o Facebook, porque não tem mais tanta... Continua usando, mas assim, investimos em outras áreas, como o YouTube, que agora cresce muito em outras áreas. Hoje, por exemplo, agora na pandemia, ele tinha 3 milhões de visualizações por mês, estava vindo, né? Na pandemia, teve 6 milhões de visualizações. Meu Deus! Fala para ele que ele tem que pôr a mão na minha cabeça e do JB, para eu ter pelo menos 1000 visualizações, ô Papa! Não, mas vocês, por exemplo, você entendeu, né, o seu momento, investindo na conectividade, você está fazendo lives, você está transicionando os seus eventos presenciais para os eventos online. O que é isso? Você está discernindo o seu tempo, né? A gente sabe quanto que a gente vai poder reunir 6 mil pessoas. Sim, é verdade. É verdade. Então, você está chegando através das pessoas, através dessa, como é que se diz? Área de comunicação, né? Que são as mídias sociais. Então, a gente tem que entender hoje qual é a área que a gente tem que investir. Tem que investir em tecnologia para a produção. A gente tem que investir em tecnologia para expor os nossos produtos, não é? Não tem como hoje qualquer tipo de coisa que você faça, se você não tiver uma mídia social para comunicar aquilo. Exatamente. As pessoas não vão nem comprar de você se você não puder te acessar pelo Google, onde você acelera, né? Há uma aceleração. Relacionamentos hoje, as conexões são muito mais rápidas. Por exemplo, eu e você. Eu estou te conhecendo através das lives. Estamos bem mais amigas através das lives.